Começa mais uma aula de Mr. Speak English, ensinando inglês de graça todos os dias até que você saia do básico. Às 2 horas aqui no YouTube eu carrego os vídeos todos os dias. Hoje que é dia 12 de maio, uma terça-feira gelada no Brasil afora. A gente às terças-feiras trabalha aqui a questão da leitura. Então vamos direto ao ponto, continuar a nossa prática de leitura. Para quem não sabe, meu nome é Guilherme Cordeiro, se você caiu nesse vídeo de paraquedas. Eu estou ensinando inglês de graça todos os dias às 2 horas aqui no YouTube. Você pode me acompanhar nas outras mídias também. E a ideia é que você tenha uma noção para o básico, tá? Não é para fluência, não é para sair falando já, mas para você se comunicar de fato. É uma base muito legal para uns 6 meses de aprendizado, tá? E vai reforçar aquilo que você já está fazendo aí em casa, que é estudando sozinho, praticando com séries, filmes, música, etc, afins e aí por diante, tá? A minha proposta de método, ela é bem simples e colorida, tá? Isso aqui é para básico, tá? Evidentemente, que é qual é a forma mais organizada, mais efetiva, uma forma validada, que eu já testei ao longo dos anos, de você aprender nesse comecinho, tá? Para não ficar perdido, né? Uma certa orientação. Então, eu acredito que essa forma aqui, ela é bastante interessante no sentido de você observar quais elementos da outra língua que você precisa prestar muita atenção nesse começo e não se perder, né? Não ter aquele desespero, nossa, eu preciso aprender rápido. Quais são as coisas elementais, fundamentais? Então, primeiro a gente sempre vai observar os verbos, tá? Os verbos deléxicos, os light verbs, os verbos de ação que são muito usados no inglês e os auxiliares, tá? Os verbos modais, para você dominar esses verbos do começo, que vão ser necessários. Muitos deles estão aqui, inclusive, tá? Esses de verdinho aqui, tá vendo? Ó, go, take, get, have. Que são verbos que são usados o tempo inteiro no inglês, tá? Então você precisa deles. E aqui, nessa última coluna, né? Perdão, nessa última linha aqui, algo mais relacionado à fonética e pronúncia, que eu vejo que os cursos esquecem de esquecer, ou por N razões, né? Ou vão ensinar mais pra frente, ou um professor se dá liberdade de ensinar, mas que eu julgo ser simplesmente a base de aprender o inglês em particular, porque é uma língua baseada na silábica, uma língua baseada no word stress. Então, se você não ensinar o word stress, meio que você não está ensinando muito bem inglês, tá? Então, que é essa parte aqui que a gente vai observando também, tá? Então, vamos direto ao ponto. A leitura aqui é muito simples. A gente vai fazer a linha a linha, né? E observando aqui, então, ó. I drink coffee and feel more awake. Então, você vai tentar esse exercício de repetição, conforme eu vou falando aqui. Tenta repetir aí em casa, né? Seja lá o que você esteja fazendo, né? Vai repetindo aí, ó. I drink coffee and feel more awake. I drink coffee and feel more awake. Uma última. I drink coffee and feel more awake, tá? Então, ó, a primeira coisa que você tem que reparar aqui é o verbo principal, o verbo drink, tá? Então, vem aqui no nosso Road to Fluency Method, a gente põe o verdinho, tá? Esse é um verbo aqui, não é core verb, tá? Embora comer e beber seja fundamental, mas você vai usar nesses contextos de comer ou beber, tá? O que eu julgo ser core verbs no inglês, aqueles verbos fundamentais, são aqueles que você vai usar em muitos contextos e eles servem para muita coisa, e se você dominar bem o uso deles, você consegue se desenrolar bem, tá? O drink, não necessariamente, é um verbo que é um básico, assim, digamos assim, é um verbo muito fundamental, mas ele não é o central do aprendizado, ele não é o motor do seu aprendizado, né? O have é. Tá? Então, fica a opção também aqui, ó. Quando você bebe ou come coisas, você também pode usar o verbo have no lugar, tá? Então, como é o caso aqui, ó. I go to the kitchen and have breakfast. Então, aqui é a mesma coisa. Tecnicamente, você pode substituir pelo I have coffee, I have a cup of coffee, tá? And feel more awake. Aqui eu vou deixar o drink para sinalizar isso aqui, ó. Então, vou colocar até uma outra corzinha, que vai ser esse verde... cerúleo, não é cerúleo, esse verde turquesa aqui que a gente escolheu, para indicar uma conexão, não, é o Connected Speech, não é Phonetics, não, perdão, ó, então a rosinha, né, que a gente escolheu para processos fonéticos aqui, ó, Connected Speech. Vocês vão notar que muitas vezes vocês estão esperando um som que ele não acontece no listening. Isso tem muito a ver com o discurso que é junto no inglês, que é mixado, que é linkado, que é conectado, tem o tal do blending, elision, omission, tem vários processos fonéticos que acontecem na fala, né? Porque o livro é uma coisa, a fala é outra, certo? Então, quando vocês vão ler,
Observe o seguinte, ó. Na leitura, todas as letras estão. Todas as palavras estão. Na fala, nem sempre. Né? Vou dar um exemplo aqui de uma contração comum, ó. Do you have? Né? Vou usar o verbo to como auxiliar aqui. O have como verbo principal. Sei lá. Do you have a car? Do you have a car? Do you have a car? Estou perguntando para uma pessoa se ela tem um carro, se ela é proprietária ou dona de um carro. Aqui sim o verbo have como verbo principal está se referindo a alguém que é dono, tem alguma coisa. Do you have a car? Do you have a car? E o do como verbo auxiliar. Repara que é errado isso aqui, tá? Então eu vou escrever entre aspas, porque essa é uma palavra que não existe, mas o som que sai da palavra o som que sai da boca das pessoas, né, numa variação americana, por exemplo, não seria do you have a car? Seria do you have a car? Do you have? Se você falar bem rápido esse do you have, do you have, do you have, do you have a car, 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 tá? E aí o V já junta no A, né? Do you have a car? Do you have a car? Então passou de do you have a car para do you have a car? Então, esse tipo de coisa aqui, vocês não vão observar muito na leitura. Então, por isso que eu chamo a atenção que é importante ter no método para você observar. Quando você for fazer um listening, por exemplo, você não identificaria essas coisas a menos que você já conhecesse ou estudasse esses processos, tá? Então, aqui, ó, no caso, a letra K e a letra C, embora sejam letras diferentes, elas têm sons muito parecidos nesses dois lugares aqui. Então, ó, kk, kk. Então, para evitar cacofonia, você já... I drink coffee and feel more awake. Tá? O R vai juntar aqui no A também, ó. More awake, né? Na verdade, é o E, é os dois sons de vogal aqui, né? Mas quem empurra o som de vogal é o R. Então, I drink coffee and feel more awake. Eu bebo café. Eu tomo, bebo, né? Vamos deixar essa opção. Eu tomo, bebo café e sinto mais acordado. Verbo awake ali, tá? Verbo irregular do inglês, cujo passado é awoke. Ó. At 8 a.m. Opa, aqui é legal. Ó. Você está aprendendo o básico? Vem aqui, põe aqui, ó, prepositions, tá? Isso aqui é importante para você. Preposition, nesse comecinho, né, basicamente são aquelas palavrinhas que vão te nortear, que vão te dar, em relação ao que está acontecendo, né? Se você está... indo para lá, indo para cá, se você está vindo de lá ou de cá, pode ser para tempo também, na segunda, na terça, aos domingos, tá? Essas pequenas palavrinhas aí, elas estão muito relacionadas à questão de você se localizar bem no inglês, tá? De direção, de localização. Então, o que eu aconselho fortemente? Aprende essas três aqui, ó, o mais rápido possível, sem crise, tá? Ó. In, at, on. O pessoal vai ter dificuldade a vida inteira, não tem problema não, mas é bem facinho, tá? In, at, on. O que eu quero dizer é que a gente do intermediário avançado, eu já vi também isso aqui o tempo inteiro. Eu às vezes erro também, não tem problema. Então, qual que é o lance? Você tem que pegar rápido essas três preposições. In, at, on, tá? Então aqui, ó, at 8 a.m. At para horários. At, tá? Evita falar a sílaba depois, não tem sílaba depois do at. Então, não fala at, não tem sílaba aqui. Então, só at. At 8 a.m., I leave my house. Tá? Ó, o verbo leave aqui é um verbo principal, mas ele não é um verbo core. At 8 a.m., I leave my house. Eu poderia substituir aqui, ó, home. Tá? Como é o seu lugar de origem, sua casa, I leave home. I leave home. I walk to the bus stop. Opa, aqui é legal. Então, quando você aprender inglês, é importante também você observar aquela questão do chunking que a gente falou. O que é esse tal de chunking? Chunking é blocos, pedaços, algo que está muito relacionado a você aprender 2, 3, 4 palavras ou até mesmo frases inteiras que elas têm uma tendência muito forte a se repetir. Não é que elas sempre vão acontecer igual, mas elas se repetem com grande frequência. Isso é, porque, por exemplo, se você usa o verbo walk ou go, geralmente é porque você vai para algum lugar. E quem vai para algum lugar, geralmente vai precisar do uso dessa preposição aqui e do artigo definido, to the. Então, você aprende meio que num pacote, um combo, tudo junto. Ó. I walk to the. Isso aqui eu vou chamar de chunking, tá? Não é um chunking, mas a ideia de que você vai sempre já
pegar as palavrinhas de 2 e 3. Então, por exemplo, go to the, walk to the. I go to the, tá? E, inclusive, você não vai ouvir esse som. Go to the, ra. Os americanos, né? A variação americana vai ser ra. I go to the, I go to the. É até meio estranho o som. I go to the bus stop. I walk to the bus stop. Então, ó, to the, algo muito importante que você precisa aprender, porque quando você vai aos lugares, essa é a preposição mais o artigo definido. I walk to the bus stop on my street. I walk to the bus stop on my street. Então, né? Opa, eu não traduzia de cima. Vamos lá. Às 8 da manhã, eu, ó, entre aspas, hein, saio de casa. O verbo leave é o verbo partir, cujo passado irregular é left, tá? Ele pode ser também no sentido de abandonar algo, deixar algo para trás. Então, não é tão... Pode ser usado outro verbo aqui no lugar, inclusive, de leave. I leave home, I just... Mas o leave é um comum, tá? Então, só para falar que ele tem outro significado também, aqui. At 8 a.m. I leave home. I walk to the bus stop on my street. I walk to the bus stop on my street. Então, eu ando até o ponto de ônibus em minha rua, tá? Ó, preposition aqui, on. Belezinha? Então, repete essa frase aí 3 vezes, ó. I walk to the bus stop on my street. I walk to the bus stop on my street. I walk to the bus stop on my street. I wait for the bus with other people. Tá, frase dúbia essa aqui. Não tá muito legal essa frase, né? I wait for the bus with other people. At the bus stop seria melhor. Tá? Então, I walk to the bus on my street. I wait for the bus. Ó, o verbo wait é um verbo bom para você aprender. Vou sinalizar ele de verdinho aqui, ó, né? Não perde tempo não, já vai vendo os verbos principais. É esse que você vai realmente precisar, né? Então, ó, I wait for the bus with other people at the bus stop. O que é legal? Conforme você está lendo e está aprendendo, a repetição ela vai ser um sinônimo de bom aprendizado. Isso é, você não quer pegar um texto que tenha 400 palavras diferentes. Você não vai reter, não vai criar memória, não vai criar conexão. O que você quer é um texto que ele é meio looping, ele é meio repetitivo, assim, e ele é meio temático, tá? Então, aqui é exatamente isso. É um texto de rotina, tá? A gente está falando da rotina. É um texto com os verbos relacionados a você acordar e fazer a sua rotina, geralmente no período da manhã aí, tá? Então, e isso já te dá um contexto, tá? Então, o que eu sugiro para leitura, se você for praticar em casa? Não vai me abrir um site de notícias, não vai pegar um livro no inglês que você vai se frustrar. Isso aqui é para básico, né? Então, você tem que pegar aqueles livrinhos graded, livrinhos readers. Você tem que pegar, por exemplo, uma leitura simplificada, né? Aquele site News in Levels, que tem coisas assim. Você pega textos menores, tá? Porque o objetivo de um aluno do básico, no estudante do básico, do aprendiz, não é ele aprender palavras sofisticadas. Ele aprender as palavras que ele vai usar o maior número de vezes, né? Por exemplo, o verbo get, have, do. Por exemplo, palavras como né? To the, a ideia é que você vai para lugares e precisa usar as preposições to the. I go to the bus stop. I go to the park. I go to hospital. I go to school. Esse tipo de coisa que é o que vai te ajudar a estruturação de fala no começo, muito mais do que você adquirir um monte de vocabulário que talvez nesse momento não seja muito aplicável, tá? Então, assim, é legal ler um monte de coisa e tal, mas nesse momento é importante que você vá adquirindo um vocabulário que você consiga expressar basicamente a sua rotina, seu dia a dia, né? I wait for the bus stop with other people at the bus stop. Então, vamos lá, mais uma frasinha aqui. Né? Eu espero, verbo esperar. Espero pelo ônibus
com outras pessoas no ponto de ônibus, na parada de ônibus. Se preferir, tá? Vou sinalizar aqui, usa preposition for. Ó, que legal. Então aqui, ó, I walk to the. Tá indo com destino. Tá indo para algum lugar, né? Tem aquela questão do to, do for. Quando que eu uso to, quando que eu uso for. Que é o mesmo problema da metafrase, a tradução literal. Se você traduzir essas duas preposições, vai dar a palavra para. Para, tá? Então, a ideia aqui, basicamente, é que você use essas prepositions bem ciente no começo. Eu acho que é legal você aprender essas prepositions aqui, ó. To, for, in, at, on. Essas 5. E dominá-las bem, né? Quanto mais você dominar essas 5 bem, mais fácil ficam as outras, né? Talvez from também. Então, eu espero pelo ponto de ônibus. Então, com a finalidade, com o propósito, eu espero o ponto de ônibus por. Então, vai ser o for e não o to, tá? O to dá essa ideia de indo para, direção, movimento, ação, tá? To. Por isso que é usado nos verbos. Então, tá? Eu espero pelo ponto de ônibus com outras pessoas na parada de ônibus. Opa! Ficou redundante, que é justamente isso. É para você praticar essa ideia de repetição. Soon the bus comes and I get on. Tá? Aqui o pessoal usaria o verbo arrive, mas ele é muito formal. Tudo bem o verbo come, né? Ele chega, né? É meio literal isso aqui, mas não tem problema. O importante é esse aqui, ó. Get on. Tá? Então, get on, phrasal verbzinho. Vamos botar ali. Tá? Get on. Qual que é a ideia? Você precisa entender que o inglês tem verbos que vão acompanhar os verbos, às vezes, eles vão acompanhar preposiçõezinhas, tá? Que acontece? No português, é pleonasmo ou redundante a gente falar... É pleonasmo, né? É a figura de linguagem subir para cima, entrar para dentro. Deixa eu ver se eu não estou falando bobagem aqui, né? Um pleonasmo vicioso, exatamente. Tá, então, no inglês, meio que não, tá? Só para dar esse comparativo com a sua língua materna aí. O inglês, ele tem um lance que, assim, ele precisa muito da descrição do movimento, do que exatamente você está fazendo. Então, por exemplo, no português, eu falar o verbo colocar, tá? Quando você pensa assim, colocar. Colocar tem uma porção de números, de usos em diferentes lugares, tá? Agora, no inglês, cada colocar é diferente. O que eu quero dizer é que existe um lance no inglês assim que o verbo ele meio que precisa acompanhar uma cena, uma coisa meio visual, meio descritiva, tá? De que você está fazendo aquilo e está desenhando mais ou menos o que você está fazendo, tá? Então a gente tem aqui no português um negócio assim muito mais de contexto, talvez, né? De uma frase, de alguma coisa que está acontecendo, enquanto que no inglês está muito mais relacionado à setinha, a tal da preposiçãozinha, tá? Então dá uma olhadinha aí. Tá bom? Então, ó, soon the bus comes and I get on. Pelo contexto, você está entendendo que a pessoa provavelmente vai subir no ônibus, tá? Então, é isso que eu estou falando. A gente não usa os mesmos verbos para as coisas. Então, não é subir, né? O verbo subir no inglês poderia ser o verbo escalar, climb, né? Mas não é o caso, você não escala o ônibus, tá? Então, tem certas traduções que ficam bem perdidas, né? Alguns verbos que a gente usa... A saber, o verbo ficar, por exemplo, né? A gente usa o ficar aqui no português para várias coisas que lá não faz sentido nenhum no inglês, né? Eu falo lá como a língua, né? Não lá nos Estados Unidos, tá? O inglês é língua global, na língua. O verbo, por exemplo, lá se usa, na língua inglesa, se usa muito o ser estar para outras coisas, enquanto que aqui no português não, a gente usa o verbo ter. Então, presta atenção na leitura, que esse é o exercício. Durante a leitura é importante você se localizar em relação aos verbos principais também. E aqui o get on dá a ideia de um verbo muito principal no inglês, é core verb, assim, top 5 verbos que você precisa no inglês. E a ideia é que ele vai somar, né? Get on, get on, get on. Ele vai somar aqui com essa ideia de estar numa plataforma, estar num meio de transporte. Get on, tá? Então, o meio de transporte, né? Estou no trem,
No ônibus, geralmente a gente usa on, exceto para carros que são fechados, né? Então, get on the bus, get on the ship, get on the subway. Tá bom? Então, presta atenção nesse phrasal verbzinho aqui. Então, ó, logo, o ônibus chega e eu, entre aspas, subo no ônibus. E eu subo, tá? Não é, get on não é subir, não é o verbo subir. Mas nesse caso aqui ele está funcionando como a ideia de você entrar no meio de transporte. I get on the bus. Eu adentro o ônibus. E a última frase aqui, ó. I sit down and look out at the window. Então, legal, ó. Aqui, ó, conexão fonética. Né? Vou sinalizar aqui, ó. Conexão fonética. Conexão fonética. Aqui, ó. Look, TT também, né? Então, connected speech. Vai ter aqui um linking. Look out, também aqui, ó, que é prepositional verb, né? Então, I sit down and look out. I sit down, ó, sit down and look out. Olha como as preposições existem o tempo inteiro no inglês, tá, pessoal? Eu chamo a atenção para isso. Você não se senta, você se senta um bumbum para baixo. Então, você se senta abaixo? Não, é só sentar-se, tá? Sit down. Então, a gente tem uma certa dificuldade, né? Quem aprendeu línguas latinas, de raiz latina, tem uma certa dificuldade em identificar quando que não e quando que sim. Quando que eu uso tal da preposição, quando que eu uso o phrasal verb, quando que eu uso o prepositional verb, tá? Então, por exemplo, have a seat, sit down, né? Porque você vai fazer um movimento de agachar-se, vai fazer um movimento de dobrar joelho e vai sentar. I sit down. E look out the window, tá? E aí a gente fala, a gente olha pela janela. Não, no inglês isso seria eu olho para fora pela janela, tá? Então, essa tradução literal das prepositions não funciona bem. Não aprenda que down é só para baixo e out é para fora. Tá? As preposições do inglês são centrais. Então, eu sinalizo aqui na leitura, ó, o que você tem que observar? Bem esmiuçadinho, tá vendo? A gente está detalhando, tá? Então, eu sinalizei ali rosinha, é porque o som se junta, né? Sit down. Mas T e D são letras diferentes. Sim, mas o som delas juntas aqui, ó, é quase igual, então fala tudo junto. I sit down. Ó, aqui é igual, né? T e T, out the. Então, ao invés de você falar out the, né? Você criou uma sílaba que nem existia, você fala out the. I sit down and look out the window. Eu me sento, né? Então, vou botar aqui, ó. Eu me sento e olho pela janela. Mas professor, out é fora. Tá, mas na nossa língua já está embutida a ideia. Quando você olha pela janela, você está olhando para fora. O inglês não, ele precisa dessa preposition aqui, tá? Então, observe. Ó, out, down, on, for, on, at. Que tipo de coisa você tem que aprender no começo no inglês? Prepositions, tá? É uma das coisas que você tem que aprender que vai te ajudar a essa ideia de eu tento me comunicar e não consigo, tá? Um dos fatores relacionados é que você precisa entender que se usa muita preposição no inglês, tá? E a gente tem uma tendência a meio que passar batido nisso. Então, dá uma olhadinha aqui, tá? Então, ó, vamos repetir as frases agora. I drink coffee and feel more awake. I drink coffee and feel more awake. At 8 a.m., I leave home. At 8 a.m., I leave home. I walk to the bus stop on my street. I wait for the bus with other people at the bus stop. Soon, the bus comes and I get on. I sit down and look out the window. Perfeito? Então, mais uma rotinazinha aí. Continue praticando a leitura de várias formas, mas o que é a leitura que é importante? Não é pegar um livro, né? Leitura, para vocês que estão aprendendo, eu também estou aprendendo, mas eu digo, para quem está aprendendo naquela primeira faixa mais sensível de aprendizado, não é pegar livro, tá? Você não vai pegar um livro e sair folheando loucamente aí, vai pegar um filme de 2 horas e meia para ler legenda. Não. Você vai começar a pegar esses textos já formatados, exercícios prontos, textos prontos, pode usar IA para isso, pode usar
aqueles livrinhos graded readers. Eu gosto de livro, acho muito mais legal a textura, né? A ideia de que alguém fez, né? Tem uma editora por trás. Então, é legal também você perceber que tem todo um mercado relacionado que está te ajudando a aprender. Isso é muito positivo. Você não precisa procurar muito distante aí, né? E aí você vai fazendo essas leituras mais parceladinhas, tá certo? Então, that was it. Thank you so very much. I appreciate your time and attention, and hopefully we'll catch up again later tomorrow.